4 livros de mulheres incríveis para você conhecer. Oi pessoal, meu nome é Luísa, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje é dia 18 de novembro e no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil. Por que dia 20 de novembro? Na época da escravidão existiam movimentos em prol da liberdade dos escravos e um de seus líderes era Zumbi de Palmares, que foi traído e assim deceparam sua cabeça. Ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, por isso que essa data foi escolhida para representar o Dia da Consciência Negra no Brasil. Em 2003, uma lei colocou essa data no calendário escolar e tornou obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas um detalhe é que essa lei só foi sancionada em 2011. Gente, eu pensei muito antes de trazer esse vídeo aqui pro canal, justamente porque quem sou eu para vir aqui falar sobre racismo e desigualdade racial? Mas eu sou uma mulher que gosta muito de ler livros. Para mim, a literatura é a forma mais bonita de arte que existe. E eu li essas 4 divas maiores e eu acho que o mundo precisa conhecer esses livros e eu vim trazer aqui para vocês. Os 4 livros foram escritos por mulheres negras e por isso que eu achei que eu não poderia deixar de trazer para vocês conhecerem essas 4 autoras negras, que isso daqui é puro ouro, meus caros. E eu acho que as pessoas precisam conhecer, porque com certeza tem gente que nunca nem ouviu falar sobre esses livros. E é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Para começar nessa seleção aqui que eu escolhi, temos 2 autoras norte-americanas, uma brasileira e uma nigeriana. Ah, mas não tem nenhum homem. Que pena, né? Eu só percebi que só tinha mulheres aqui na hora que eu fui separar os livros pra poder fazer o vídeo. Naturalmente, eu sou uma pessoa que eu leio mais mulheres, assim. De cada 10 livros que eu leio, no máximo 1 é escrito por homens. E geralmente eu tenho costume de ler mais os grandes clássicos da literatura quando se trata de um autor homem. E o resto eu leio só mulheres, né? Isso é uma escolha pessoal, vai de acordo com os meus interesses. Mas, ao escolher os livros, eu realmente vi que eu nunca li nenhum autor negro, né? Então, realmente, aí é uma defasagem minha como leitora e eu vou procurar ler autores negros também para poder ter essa experiência literária. Já vou começar pelo primeiro livro entregando ouro para vocês, tá? Esse livrinho aqui, pequenininho, é uma coleção de contos da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, gente, é a minha conterrânea, né? Ela nasceu aqui em BH, em Belo Horizonte, e depois, aos 25 anos, ela foi pro Rio de Janeiro, onde ela estudou letras, e aí ela continuou os estudos dela com mestrado e doutorado em literatura brasileira. Então, assim, né? Uma mulher gabaritada. Olhos d'Água é um livro que possui 15 contos, que são histórias curtas. Eu fiquei simplesmente impressionada com essa leitura. Eu nunca tinha lido nada da Conceição. A escrita dela, ela trata de questões sociais muito pesadas, tem vezes, e ela escreve de uma forma muito sutil, sabe? Assim, uma forma... É como se ela machucasse a gente, ao mesmo tempo fizesse um carinho, sabe? É uma coisa assim, ela fala de temas extremamente pesados de uma forma muito assim, quase que carinhosa, sabe? Apesar de serem temas muito pesados, difíceis de serem retratados. Então, assim, pra mim isso aqui é um livro de contos poesia. Pra mim isso aqui é poesia pura. A forma como a Conceição Evaristo escreve. Em todos esses contos nós temos uma galeria de mulheres, né? Que podem ser mulheres diferentes ou às vezes uma mesma mulher. Porém, uma coisa é fato. Essa mulher ou essas várias mulheres representam milhões de mulheres do nosso país. As questões trazidas aqui por Conceição Evaristo têm muito de morte e vida entrelaçados. Tem a maternidade praticamente em todos os contos a gente encontra aí alguma coisa da maternidade, né? A relação da mulher com a maternidade, suas consequências, o que ela sente. O racismo e suas diversas formas de manifestação, a criminalidade, a sexualidade, o feminicídio, o sofrimento, a pobreza extrema e a luta pela sobrevivência e, principalmente, a condição da mulher negra na nossa sociedade que tanto a oprime e exclui. Então, pelo que eu citei, já deu pra vocês verem que são questões aí bem delicadas. E ela traz tudo isso nessa escrita dela, poética, calma. É como se, sei lá, cara, é como se você estivesse no meio de uma tempestade e parecesse que você tava caminhando na chuva, sabe? Não sei se ficou uma metáfora boa. Mas é isso que eu achei, é uma escrita sutil, tratando de temas extremamente pesados e relevantes. Esse livro eu recomendo demais pra vocês, principalmente por ser uma autora brasileira. A Conceição Evaristo tem uma voz muito forte. Eu com certeza vou ler outros livros da autora, os outros romances dela. Essa leitura que é imperdível. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Octavia Butler. É esse livrinho aqui que saiu aqui no Brasil pela editora Morro Branco. É um livro de ficção científica e a Octavia Butler é considerada a grande dama da ficção científica, né? E é muito interessante da gente ver como uma mulher negra conseguiu conquistar o seu lugar na ficção científica, que é um gênero literário dominado por homens brancos e héteros.
Então, ela ter conseguido encontrar sua voz nesse meio e escrever esses livros pra gente é uma coisa realmente muito admirável. Nesse livro aqui, a gente acompanha a história da Dana, que é uma mulher negra que vive na atualidade. Eu li esse livro aqui em 2018, gente, então não vou lembrar exatamente o ano que foi, mas ela vivia, tipo, na década de 70, 80, por aí. E a gente tem um elemento aqui de viagem no tempo, que ela tá simplesmente vivendo a vida dela e de repente ela sente umas tonturas e ela cai e desmaia. E quando ela acorda, ela tá no século XIX e tem um menino correndo perigo de vida. Então ela tenta salvá-lo. E depois de salvá-lo, o pai do menino aponta uma espingarda na cabeça dela e ela fica tipo, como assim? Eu acabei de salvar esse menino e esse cara tá apontando a espingarda na minha cabeça. E aí, de repente, ela volta pro tempo presente dela, sem entender muito bem o que aconteceu. E essas viagens no tempo vão acontecendo de forma constante e é sempre o mesmo menino quem ela encontra no século XIX. Porém, ele se encontra em diferentes fases da vida, né? Da primeira vez o menino tinha uns 8 anos, depois da próxima tinha 11. E toda vez que ela volta para esse tempo, no passado, o menino tá correndo perigo de vida e ela tenta salvá-lo. O que chama bastante atenção nesse livro aqui é que a Dana mora num tempo presente, né? Onde a escravidão já foi abolida e ela vai para um lugar nos Estados Unidos que é Maryland, que é um dos lugares mais conservadores dos Estados Unidos na época da escravidão. E ela se vê como uma mulher negra lá, né? Não tem o que ela fazer quando ela chega naquele tempo. E toda vez que ela entra no século XIX, ela nunca sabe quando ela vai voltar pro presente, né? Geralmente ela volta quando ela tá correndo perigo de vida. Então, às vezes, podem passar-se anos que ela fica lá naquela fazenda. E o pai do menino era justamente um senhor de fazenda de escravos. Como a Dana é de um tempo diferente, ela vê toda aquela escravidão e fala, gente, mas como assim essas pessoas? Por que essas pessoas não se rebelam? Por que elas aceitam essa condição de extrema vulnerabilidade? Mas aos poucos ela vai conseguindo entender um pouco mais essa realidade dos escravos, porque ela tinha que se comportar de determinada forma, porque senão ela apanhava como ela apanhou, de chicotada. Então, realmente era uma situação muito complicada pra ela. E essa dualidade aí, né, que ela era uma mulher do tempo presente e voltava pra escravidão. Então é realmente chocante, né, pra ela isso. Depois de um tempo, ela acaba descobrindo que esse menino é um ancestral dela. E quando ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez mais parecido com o pai, que é o grande senhor de escravos, né? E ela se vê obrigada a ajudar ele toda vez que ele corre perigo. E muitas vezes ela fica se questionando, peraí, mas eu vou ficar ajudando esse menino? Esse menino é um menino que não vale a pena ser ajudado, né? Porém, ele é o ancestral dela, então ela fala, se eu não ajudar, se ele morrer, eu não vou nascer. Então são muitas questões complexas aqui, delicadas. Eu gostei demais de ler esse livro, eu aprendi muito aqui, refleti muito. E eu recomendo desde já pra vocês também essa leitura. O terceiro livro que eu vou indicar pra vocês é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, eu nunca sei falar o nome dela direito. Mas ela é uma nigeriana, escritora aí de grandes romances, como Hibisco Roxo. E esse livretinho aqui, pequenininho, né, publicado pela Companhia das Letras, na verdade é uma adaptação de um discurso que ela fez pro TED Talks em 2012. Então aqui ela conta pra gente uma vez que ela tava tendo uma discussão com um amigo dela e acabou que esse amigo dela falou assim, mas você é feminista, né? Chamou ela de feminista pela primeira vez, só que ele falou isso como se ela estivesse apoiando o terrorismo. Então ela já chega falando pra gente todo esse preconceito que tem sobre a palavra feminista. Ela diz que já ouviu muitas pessoas falando que feministas são mulheres infelizes que nunca arrumaram um casamento e até mesmo mulheres anti-africanas. Então ela decidiu abraçar o termo, né, e se definiu uma feminista africana feliz que não odeia os homens, que usa salto e maquiagem porque ela gosta e não para agradar outras pessoas. Ao longo desse livro, ela vai contando pra gente histórias pelas quais ela passou e vai mostrando pra gente que ainda falta um longo caminho até alcançarmos a tão sonhada igualdade de gênero. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que não existe feminista, né? Que não existe homem feminista, porque empatia não é a mesma coisa que a vivência. Porém, a Chimamanda traz uma visão diferente pra gente aqui nesse livreto. Aqui ela fala pra gente que feminista é uma palavra que pode ser usada tanto pra homens quanto pra mulheres que acreditam na igualdade de gênero. Como é uma palestra do TED Talks, a gente consegue ter acesso a essa palestra aqui no YouTube mesmo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir. Mesmo se você não quiser ler esse livretinho aqui, que ele é pequenininho, né? Eu demorei, tipo, meia hora pra ler tudo. Mas se você não quiser ler, pelo menos assista a palestra que ela deu, que vale muito a pena. É, tipo, meia hora. É em inglês, porém dá pra vocês ativarem a legenda aí no YouTube. Então, eu vou deixar o link pra vocês verem aí embaixo. Fica a dica aí, gente, ó, pra quem quiser dar de presente de Natal pra sua amiga, vale muito a pena, né, toda essa discussão sobre a igualdade de gênero e sobre a condição da mulher, principalmente da mulher nigeriana aí na sociedade em que a Chimamanda vivia. E o último livro que eu vou indicar pra vocês é The Hate to Give, da autora americana Angie Thomas. Esse livro aqui eu decidi ler em inglês, justamente porque ele é um livro infanto-juvenil, né, visando o público adolescente. Então tem uma linguagem mais fácil e eu aproveitei pra treinar um pouquinho o inglês, né.
E eu li nessa edição linda aqui da Waterstones, que eu comprei esse livro numa viagem que eu fiz pra Escócia em 2018. E a Waterstones é uma rede de livrarias do Reino Unido. Eles fizeram essa edição especial de The Hate to Give. Eu achei muito linda, né, com essas páginas amareladas, né, a capa linda e tal. Então eu decidi ler por essa edição, mas vocês conseguem encontrar o livro em português pelo título O Ódio que Você Semeia. Nesse livro aqui, a gente acompanha a história da Star, que é uma menina adolescente de 16 anos. Ela é negra e ela mora num bairro de negros, porém ela vai numa escola extremamente elitista de crianças brancas. Então é como se ela vivesse dois mundos completamente diferentes. Porque na escola, ela mesma fala que ela assume a identidade de Star 2, né? Ela se comporta de maneira diferente de como ela se comporta no bairro dela. Mas, ao mesmo tempo, no bairro dela, as pessoas acabam a enxergando como uma menina metida, que vai pra escola dos brancos e tudo mais. Então, é como se ela não tivesse lugar nenhum ali. A grande questão dessa história ocorre quando a Star vai pra uma festa no bairro dela e, de repente, começa a ter um tiroteio. Então, todo mundo sai correndo daquela festa e ela pega carona com um amigo dela que ela não via há muito tempo, o Khalil. E, na volta pra casa, no carro, eles vão conversando ali, rindo, falando sobre a vida. E de repente eles são parados por um policial branco com a desculpa de que o farol não estava funcionando. Porém, quando esse policial vê que se trata de duas crianças negras, ele simplesmente muda de atitude e pede pro Khalil tirar a carteira, mostrar a licença e começa a tratá-lo de uma forma bem dura. E simplesmente porque o menino fez um movimento que o policial considerou como se fosse suspeito, ele atirou e o Khalil morreu. E ele não tinha feito nada, ele morreu por não fazer nada, né? Porque o policial achou que ele estava agindo de uma forma suspeita. Então foi uma morte muito injusta e a Star foi a única testemunha desse crime. E aí ela se vê diante de duas opções: ou se calar por medo, né, por temer sua própria segurança e da sua família, ou usar sua voz pra falar, pra colocar a boca no trombone, pra falar o que realmente aconteceu nesse crime e pra honrar a memória do amigo dele que morreu injustamente. E no fim ela decide falar. Inclusive tá escrito aqui, ó: What's the point of having a voice if you're gonna be silent, né? Qual que é o objetivo de ter uma voz se você for ficar calado? Infelizmente, esse livro é muito atual. Histórias idênticas a essas a gente vê acontecendo sempre, né? Tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então eu achei esse livro de extrema relevância. Eu acho que todas as crianças deveriam ler ele na escola, né? Por tratar de toda essa temática, essas questões dessa desigualdade racial, né? Um racismo exacerbado aqui que realmente acontece e que muitas vezes a gente escolhe fechar os olhos, né? Então não. Então aqui a gente todas fala: use sua voz. E esse título, The Hate to Give, né? Thug. The Hate to Give Little Infants Fucks Everybody, que significa basicamente que o ódio que você dá para as crianças desde pequena, no futuro vai voltar contra a própria sociedade, né? Porque eles vivem numa situação de extrema marginalização. No bairro deles há um tráfico de drogas, assim, sem noção, né? Inclusive, um dos personagens aqui é o reizão lá, o dono da gangue lá, da parada de tráfico de drogas. E o pai da Star explica isso pra ela, né? Que essa situação é muito complicada porque a sociedade não dá nada pra eles, então, muitas vezes eles precisam entrar no crime para sobreviverem, né? Então é um sistema ali que se você tá dentro daquilo ali, é muito difícil você sair. Então são questões extremamente complexas, questões que, nossa, não é nem da minha alçada falar sobre isso, mas eu achei que é um livro muito importante, que precisa ser lido por todo mundo, deveria ser lido nas escolas, né? Discutir todas essas questões que tem aqui. Isso aqui é preciosidade. Por favor, leiam esse livro, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de todas essas divas maravilhosas, empoderadas, exemplos, inspirações pra nós, ídolos, né? E, na verdade, ídolas. Nem sei se existe essa palavra ídolas. Mas se não existir, estou inventando agora, porque essas minhas ídolas maravilhosas aqui indico demais pra vocês. Hashtag inspiração. Desses 4, se eu pudesse indicar um livro pra vocês lerem, eu indicaria, sem sombra de dúvidas, Olhos d'Água. Em primeiro lugar, por ser um livro escrito por uma brasileira, né, gente, sempre que eu puder defender a literatura nacional, irei defender. Então esse aqui tá muito próximo da nossa realidade, né, são mulheres, e como eu falei, é uma escrita, além de tudo, além de todas as questões aqui tratadas, é uma escrita muito sutil que vale muito a pena ser conhecida. Eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição do canal pra vocês adquirirem, né, e conhecerem essas maravilhosas, tá bom? Então se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, pra vocês me ajudarem aí a trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Muito obrigada, um beijo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, por favor.